Olá, boa noite, pessoal. Faltam 5 minutos para as 8. Nossa programação é de começar o Evangelho às 8 horas, mas eu já iniciei aqui para a gente não se atrasar. Então eu vou conversando um pouquinho com vocês até a gente poder fazer essa atividade. Na verdade, é Evangelho não, palestra agora das 8 horas, tá? Então, se vocês puderem me dizer se estão me ouvindo bem, se está ok a transmissão, que a gente não tem como saber, né? A não ser um feedback de vocês. Se vocês puderem dar um ok, que estão me ouvindo, que estão me vendo, eu agradeço. E vou ficar aguardando das 8 horas para iniciar a palestra de hoje, cujo tema é a evangelização e os estudos espíritas, tanto da nossa casa, do André Luiz, quanto estudos que podem ser feitos em outras casas também, tá? Então, se vocês puderem me dar um ok, obrigada, Rogério dizendo que o áudio tá ok, e o vídeo também, Rogério? Imagino que sim, né? O áudio que a gente fica meio em dúvida, eu não pus fone, mas eu tô num ambiente bem silencioso, então espero que vocês estejam me ouvindo bem. Daqui a pouco, então, às 8 horas, eu inicio com uma prece e depois vou falar desse tema da evangelização e dos estudos. Inclusive, vou passar informações sobre as atividades que a gente tem de estudos online na casa, né, que por enquanto nós não podemos ter atividades presenciais, né, porque as nossas atividades são aos finais de semana, são à noite, e a gente não pode ter essas atividades, né, agora com a fase vermelha aí, depois das 8 da noite, de final de semana, então a gente não pode ter atividades presenciais. Então nós vamos continuar com vocês, com os evangelhos às quartas e com as palestras aos domingos. Obrigada, Rogério, dizendo que áudio e vídeo estão ok. É muito bom quando a gente pode ter um feedback aqui. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, dentro do possível, eu vou lendo aqui ao mesmo tempo que eu estou falando, tá? Vou aguardar só mais um pouquinho e vou iniciar com uma prece. E hoje nós vamos ter uma prece especial, foi um pedido de uma família, e depois com a nossa palestra, que pretendo que não seja muito longa, porque online não é a mesma coisa que a gente está lá no geral, né, presencial, e mesmo que vocês assistam de casa, quando a gente está lá, está sendo filmado lá, é diferente, a gente consegue falar um pouco mais. Assim, com essa transmissão completamente virtual, fica difícil, né, a gente falar muito. Mas eu costumo falar muito, então eu vou tentar resumir um pouco. Deixa eu verificar aqui o horário, falta 1 minuto, e daqui a pouquinho eu inicio então com uma prece. A gente sabe que tem umas pessoas que conseguem assistir ao vivo agora, mas quem não consegue assistir sempre tem a oportunidade de assistir depois. Essas palestras ficam gravadas aqui no Facebook, ficam na nossa página, então se vocês quiserem indicar para alguém, se servir para alguém, tem vários conteúdos, né, aqui no Face, e nós temos vários conteúdos também no YouTube do GEAL. Algumas palestras, as últimas palestras e evangelhos não estão lá no YouTube, mas nós vamos, assim que possível, colocar todas lá também, porque assim pessoas que não têm acesso ao Facebook podem assistir, né, ter acesso a esses conteúdos pelo YouTube do GEAL, tá? E nós também temos um Instagram, e são divulgadas os banners das atividades lá no Instagram também. Acredito que agora a gente já possa começar. São 8 horas, então vamos lá. A prece inicial que eu vou fazer hoje tem um pedido aqui especial. Nós temos, assim, uma família que é frequentadora do GEAL desde 1983. São o Bira e a Lúcia, esse casal. Eles agora, antes da pandemia, frequentavam assiduamente a Sala 22, aquele trabalho das segundas-feiras da Sala 22. A Sandra Issas, nossa presidente, compartilhou um pedido deles de oração pelo filho que desencarnou recentemente. Então, o André, um professor de inglês, formado em engenharia, mas professor de inglês muito conhecido aqui em Rio Preto, desencarnou por esses dias. Então, os pais, Bira e Lúcia, e a irmã Ana Paula,
pedem nesse horário, justamente coincidindo com a palestra do GEAL, um momento de oração, né, para esse filho desencarnado recentemente, esse irmão de todos nós, né? Eles pedem para que a gente faça esse momento de oração, já que não é desejável que a gente se aglomere, né? Então eles pedem para ser feito de forma virtual, essa energização para o irmão André na sua nova morada. Então que a família, os encarnados e o irmão desencarnado se sintam amparados nesse momento de separação, ainda que momentânea, ainda que como espíritas entendam, mas pedem para nós esse momento de oração. Então vamos fazer um Pai Nosso por toda essa família, pelo irmão André desencarnado, pelos seus familiares que estão aqui encarnados. Vamos elevar o nosso pensamento e fazer um Pai Nosso para eles. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Bom, o que eu gostaria de falar com vocês hoje, né? Eu trabalho na evangelização do GEAL já faz alguns anos, tenho a honra de ter esse trabalho tão gostoso, né? Que é trabalhar com as crianças, lidar com os pais das crianças. Atualmente, junto com a Érica Celeste, trabalho na coordenação também da evangelização. Mas, antes de falar especificamente da evangelização, eu gostaria de ler um texto para vocês que nós trabalhamos todo o ano passado com o Clube da Leitura. Alguns pais, evangelizadores, colegas do centro, nós fizemos um clube de leitura da evangelização do GEAL. Então eu vou mostrar para vocês diversas obras que nós estudamos e depois essas obras, quando for permitida a abertura do GEAL, em algum domingo eu deixo na biblioteca do GEAL, porque eu não quero ficar com as obras aqui. Eu já as li, a grande maioria aqui, e eu gostaria de compartilhar, que as pessoas pudessem ter essas obras ali na nossa biblioteca, tá? Então, eu vou começar com um texto que está neste livro aqui, que se chama Diferenças Não São Defeitos. Esse é um livro do Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufaux. Vou deixar lá na biblioteca, tá? Então, em um determinado momento, ele diz assim: Espiritismo é proposta de renovação e vida. Apesar disso, a mente humana, afeiçoada ainda aos negócios divinos, entre aspas, procura os templos espíritas ávida por facilidades de toda espécie, no imediatismo que lhe assinala o estágio moral. Até sublinhei imediatismo. Curas e soluções são procuradas aos montes, nutrindo infantil atitude milagreira, que eu também sublinhei. O compromisso de transformação moral raramente é adotado pelos aflitos e interessados que recorrem aos serviços do centro espírita. Recheados de concepções místicas e dogmáticas, anseiam por fenômenos instantâneos, com os quais aguardam as vantagens pessoais, situam-se na periferia, esperando tudo sem nada fazer. Essa etapa inicial, dependendo da maturidade moral, poderá se prolongar indefinidamente, sem maiores voos de elevação e crescimento moral. Então aqui ele está falando sobre as atitudes de alguns espíritas ou aspirantes de espíritas ou pessoas que frequentam as casas espíritas, né? Então é aquele espírita passivo, que ele assiste, ele toma passes por anos a fio, sem nunca ter uma atividade ativa. E aqui a gente gostaria de reforçar com vocês que a gente precisa de estudo no espiritismo. Por isso que essa palestra é sobre estudos e evangelização. E mocidade, são todas atividades de estudo, né? Como que a gente faz para caminhar rumo a essa maturidade moral que está falando aqui? Né? Está falando que é uma etapa inicial, dependendo da maturidade moral, que poderá se prolongar. Então, como que a gente adquire
essa maturidade moral? Como vocês acham que a gente adquire essa maturidade moral? A gente adquire essa maturidade através de uma transformação moral. E como que a gente consegue fazer essa transformação? Muito através do estudo. Se a gente conseguir ter um trabalho firme de estudo nosso, adultos, e de evangelização e de mocidade dos nossos queridos filhos, netos, afilhados, aqueles todos que estão sob nossa responsabilidade, nós vamos atingir essa transformação moral. Pode levar um tempo, mas nós vamos. Talvez leve encarnações, né? Mas a gente tem que caminhar para isso. Então, por isso que aqui a gente está indicando para vocês esses trabalhos. E quais são os trabalhos que a gente faz na casa? Então, nós divulgamos agora recentemente no Facebook, no Instagram, um banner com as atividades da casa. Até amanhã vai ser postado novamente que nós fizemos algumas pequenas correções. Então, o que nós temos no GEAL? O que vocês podem fazer, mesmo agora que vocês estão em casa? O que vocês podem fazer de estudo, se não querem só ler sozinhos em casa? Além do onipresente Evangelho no Lar. Evangelho no Lar nunca se deve deixar de fazer. Ah, eu não faço. Então comece a fazer. Comece a fazer esta semana. Evangelho no Lar é a proteção do lar. Fica uma plaquinha na porta da casa de vocês, que nessa residência, às quintas-feiras, às 8 horas, é feito o Evangelho no Lar. A espiritualidade vem. Então, não precisa estar lá no centro. Vocês têm a proteção na casa de vocês. Então, Evangelho no Lar. Evangelho no Lar, Evangelho no Lar. Não vou cansar de repetir isso. Além do Evangelho no Lar, eu quero estudar, eu preciso de um apoio, eu quero estar num grupo. É uma delícia, gente, grupo de Skype. Eu já fiz ESD2, ESD3 lá com o Silvestre, com o meu mestre maravilhoso. Era uma delícia a gente estar lá presencial. A gente é de segunda-feira. Agora não tem como encontrar o mestre Silvestre lá, eu não posso. Então agora eu tô com a Sandra Chalela, o De Gaulle, com a Carla, com o pessoal fazendo o EAD, que é o estudo aprofundado, tá? Mas o que nós temos na casa? Nós temos o ESD2, né? O que é o ESD? É o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É um estudo aos domingos. Não vou falar todos os horários aqui não, que depois vocês vão ver os banners, tá? Mas e o ESD1? O ESD1 depois vai ter. Entrem no 2, quem nunca estudou nada, que depois a Sandra Chalela aí que organiza isso, ela vai dar continuidade, um grupo vai para o ESD3 e o outro faz o ESD1, né? Não tem problema. Então nós temos o ESD2, nós temos o ESD3, tá? São os estudos sistematizados da doutrina espírita. Deixa eu mostrar aqui para vocês, são esses livros aqui, ó, os do ESD, tá? Vocês podem pedir pela FEB, tá? Livraria da USE, pela nossa livraria, vocês encontram na internet. E também vocês podem baixar da FEB em PDF. Eu não quero pedir e tal, então baixa da FEB. Tem os livros lá, pode ler em PDF, né? Então, ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, vão se estudar as obras principais, mas assim, de uma forma bem didática. Tá? Então lá vai estar os conteúdos do Evangelho, segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, tá tudo lá. Só que de uma forma sistematizada e didática. Eu já fiz o ESD 1, 2, 3. Então agora você vai fazer o EAD, que é o estudo aprofundado, que é o que eu estou fazendo e que é muito bom. Nós temos às quartas-feiras também o estudo das obras da Joana de Ângeles. Todas essas atividades aqui de estudo, elas são coordenadas pela Sandra Chalela. Se vocês quiserem ter alguma informação, lá no banner vai ter o e-mail da Sandra, o WhatsApp da Sandra. Também vocês podem escrever no nosso Messenger aqui do Facebook, tá bom? Que a gente responde. A mocidade é outra atividade que a gente tem, né? Então vocês podem conversar com o Léo, com o Eleovan ou com a Maiara, que aos domingos, vão começar nesse domingo agora, no dia 31 de janeiro, um estudo online dessa mocidade, tá? Com duração de 1 hora, vai ser quinzenal. Então, eu tô cansado desse negócio de aula online. Bom, mas a gente não tem opção. A gente não tem opção. Então, tem que ser online e a mocidade vai fazer esse trabalho quinzenalmente, tá? Além do estudo do Evangelho, a Maiara estava me explicando que qual é o objetivo deles? Trazer a doutrina espírita mais próxima da vida e das experiências dos jovens. Então, é um bate-papo entre eles, que vai ser muito legal. Então, convido vocês
a divulgarem para os familiares, para os amigos, este estudo da mocidade, né? Esse trabalho da mocidade que é a partir dos 14 anos, também está lá no folheto. E aí nós temos a nossa evangelização. A nossa evangelização vai continuar com aulas gravadas, como nós fizemos desde que a gente não pôde mais ir presencialmente. A gente envia vídeos no nosso grupão que a gente tem da evangelização. E1, E2 e E3, de acordo com as idades, né? Evangelização 1, 2 e 3. E as crianças devolvem para a gente as atividades. Então nós vamos continuar nesse formato para que não tenha que ter um horário específico toda semana de aula online. Mas com a novidade deste ano, que nós vamos ter um último sábado do mês com uma atividade de encontro online pelo Skype, tá? Tem mães falando que as crianças estão muito cansadas de muita atividade online. Então a gente não vai fazer a aula online, as aulas vão ser gravadas, mas nós vamos fazer esse encontro para quem desejar participar. Porque a gente está com muita saudade das crianças, a gente queria se ver, poder se falar de uma forma um pouco mais próxima, né? Mais próxima que isso não tem hoje, a gente não consegue, né? Então tem que ser por alguma plataforma, nós vamos fazer pelo Skype. Também tá lá meu telefone, tá o e-mail da Érica Celeste, que coordena junto comigo, a Érica que faz todos esses banners, que ajuda muito a gente com essa parte informática, que é uma ótima colega, tá? Então vocês podem entrar em contato com a gente, tá? O banner já tá lá no Face, no Instagram, mas a gente até vai mandar outro reformulado, creio que amanhã, tá ok? Então essas são as nossas atividades. Não esquecendo da Oficina dos Sentimentos, da Érica Federici, da nossa querida Érica, que trabalha assim, primeiro sábado do mês, ela faz um sábado por mês, ela gostaria que fosse lá no GEAL, mas por enquanto não pode ser, então ela vai fazer online a Oficina de Sentimentos, começando no dia 6 de fevereiro, tá? Então a mocidade começa dia 31 de janeiro e a evangelização começa com as aulas postadas a partir do dia 7, e a Oficina de Sentimentos vai ser no dia 6, agora de fevereiro. Então, nossas atividades todas começando. E o ESG já começou. O ESG, o EAD, tá? Então, vocês podem já se programar aí, falar com a Sandra Chalela e se pedir para se incluir no grupo do ESG 2, 3, dependendo da formação. Ela que vai indicar, ou do EAD, tá bom? Falei que ia falar pouco, já falei muito, eu ainda tenho muito mais coisa para falar para vocês. Porque agora eu vou para a parte especificamente da evangelização, tá? Então, antes da evangelização em si, eu vou falar sobre esse livro aqui, que é do Rossandro Klinger, que todo mundo conhece. Tem uma capa bem legal. Help, me eduque. Aí o menino aqui, ó, gritando, né? Esse livro aqui é um livro muito simpático do Rossandro. Você sabe que o Rossandro faz umas palestras, ele é uma simpatia, né? Então, esse é um livro muito agradável de ler. Também vou deixar lá, viu? Quem quiser depois pegar lá na biblioteca. O que o Rossandro fala pra gente? O Rossandro fala muito de educação, né? O que ele fala pra gente? Que ele tava tendo um diálogo com a mãe dele e ele diz assim, estudar, mas eu não gosto. Aí a mãe dele diz assim pra ele, eu não disse que você tem que gostar, meu filho. Eu disse que você tem que fazer. A vida não é feita só do que gostamos. Aí sublinhei isso aqui. Você acha que os adultos acordam felizes numa segunda-feira para ir ao trabalho? Eu sou jornalista, amo o que faço, mas mesmo assim, tem dia que eu daria tudo para ficar em casa sem fazer nada. Mas eu não posso. E aí, numa outra parte, ele nos diz assim, seja você o que age com lucidez, mesmo que seu filho ou filha diga que somente o outro é que é legal. Na verdade, você não é office boy de filho, nem gênio da lâmpada, realizador de desejos. Aí eu vou acrescentar aqui, que a gente falou N vezes no nosso clube da leitura. Você não é amiguinho do seu filho. A relação é vertical, ela não é horizontal. Sinto muito, teu filho não é teu bro, não é teu brother, que você vai lá na balada. Não é isso, você pode ser amigo do seu filho, como nós devemos ser. Mas não deve ser aquele amiguinho, né? Então é isso que o Rossandro insiste muito nesse livro aqui. Para que teu filho não fique como esse menino aqui, ó, gritando, né? Então é isso que a gente estudou o ano passado todo e que a gente vem trabalhando na evangelização. Tá? Essa é uma parte aqui do Rossandro que eu queria falar com vocês. Aí eu vou entrar
num outro livro que eu amei. Esse aqui é o que eu tenho mais marcações. Inclusive ele tem uma capa belíssima. Chama assim, Educação com o Cristo. Olha essa árvore. Vocês estão vendo ao contrário, mas cheia de frases lindas, de palavras lindas. Amor, humanidade, união, família, esforço, ética, fé, paz. Muito legal essa capa desse livro. Então, do Marcos de Mário, é da Federação Espírita de Goiás, tá? A Silvana, que é a nossa colega do centro, que trabalhou muito tempo com a mocidade e hoje faz evangelho, trabalha conosco lá, viajou muito, já fez muitos cursos e ela nos indicou alguns livros. Um deles é esse, é um livro belíssimo, muito bom de ser lido, é grande, mas é uma leitura excelente. Então eu vou falar alguns trechos desse livro para vocês, trechos muito relevantes. Bom, num determinado momento, então, Marcos de Mário nos diz: como diz com muita propriedade Paulo de Tarso, que é o nosso São Paulo, né? O Paulo de Tarso, eu falei dele outro dia no Evangelho. Eu li o Paulo Estevão recentemente, amei. Paulo Estevão é imperdível, vocês têm que ler, que é a história de vida de Paulo de Tarso. É assim, maravilhoso. Então, como diz o nosso Paulo de Tarso, o grande apóstolo cristão, né, o apóstolo dos gentios, as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta. Aos pais que acreditam estar educando seus filhos com a matrícula na creche e depois na escola infantil, acompanhando os deveres escolares na sequência do ensino fundamental, um alerta: à escola cabe o papel de coadjuvante na educação do ser imortal, e não o papel de essência, que compete aos pais, pois a escola pode e deve facilitar o desenvolvimento cognitivo e emocional. Mas o desenvolvimento do senso moral, a consolidação de virtudes e o combate às más tendências que porventura o espírito traga é de competência dos pais no ambiente da família. É ideal que família e escola unam esforços, mas não se pode querer que uma substitua a outra. Tá explicado, não preciso nem acrescentar nada aqui. Quantas vezes, né, concordamos em receber como filho um espírito que não está ligado a nós pelos laços de simpatia, mas que solicita pais que possam domar suas más inclinações, possam exercer sobre ele uma boa influência. Esse pedido é ouvido por Deus, que na sua misericórdia nos consulta sobre essa possibilidade. Então aceitamos de bom grado, pois nos consideramos preparados para dar amor, para exercermos a compreensão e a paciência, sabedores que muito ganharemos com isso, se conseguirmos com nossos esforços educá-lo, apesar dos possíveis aborrecimentos e sofrimentos. Lembremos que os chamados filhos difíceis também são decorrência da qualidade de mundo de expiações e provas do planeta. E que, mesmo assumindo a qualidade de mundo de regeneração, nossa sociedade ainda está às voltas com o mal, embora atenuado. Isso a gente sempre fala para as crianças. Nós ainda vivemos num mundo onde predomina o mal. Estamos tentando nos livrar disso, tentando sair das provas e expiações e ir para o mundo de regeneração. Mas aqui, infelizmente, ainda predomina o mal. Então, a gente vai receber, como nossos filhos, aqueles que a gente de alguma forma escolheu e aceitou. Então, se o seu filho é difícil, saiba que você tem essa missão, que você escolheu. Isso é fato, isso não é acaso, porque acaso não existe. Então a gente tem uma visão muito limitada da vida, porque a gente está aqui encarnado com esse véu aqui, né? A gente tem um véu, a gente não consegue saber da realidade das outras vidas, mas com certeza a gente escolheu. Então cabe a nós essa responsabilidade do caminho, né, de levar esses ensinamentos, né, que a gente consegue muita ajuda se nós seguirmos os ensinamentos do Mestre Jesus, né, que é nosso guia e mestre. Seguindo aqui com os ensinamentos do Marcos de Mário, vamos tratar aqui de uma grave questão educacional que se nos depara. Sem levar em conta as ideias inatas, o que são as ideias inatas? Ideias inatas, o Kardec fala na questão 208A sobre isso.
A teoria das ideias inatas não é quimérica? Essa é uma pergunta. Não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito liberto da matéria sempre se recorda. Durante a encarnação pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ajuda o seu adiantamento. Sem isso, ele sempre teria que recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava no precedente. Então, gente, não é que a gente vem aqui e surge do nada, as nossas ideias surgem do nada, as nossas aptidões, as nossas vocações, as nossas tendências. A gente tem ideias inatas. Por quê? Porque a gente vem carregando isso das diversas encarnações, assim como os nossos filhos. Né? Nossos filhos são espíritos. Nossos filhos não são crianças, eles estão crianças, porque é necessário que eles venham como crianças. Mas nossos filhos são espíritos, então a gente não pode subestimar os nossos filhos. Né? Não pode deixar que eles façam o que eles queiram, como nos ensina o Rossandro, mas a gente não pode subestimar as aptidões, as necessidades deles, né? Tudo vindo das suas ideias inatas. Então, seguindo aqui, sem levar em conta as ideias inatas, muitos pais tolhem os filhos em sua criatividade. O que é tolher? É criar um obstáculo, né? Então, os pais tolhem os seus filhos em sua criatividade, em suas tendências, provocando agudos quadros de frustração, de depressão, de isolamento social. Igualmente, muitos professores não se apercebem dessa realidade e teimam enquadrar o aluno em padrões comportamentais e de aquisição do conhecimento que não condizem com a índole e com as experiências passadas que essa alma traz consigo, aí as ideias inatas. Quantos entraves educacionais seriam resolvidos com o estabelecimento da verdade das ideias inatas? Então, gente, eu chamaria atenção para vocês, quantos jovens sofrem porque os pais não aceitam que eles queiram ter determinado tipo de vida, cursar determinado curso superior, né? Nós estamos aí numa época de Enem, numa época de escolha, muitos pais passando por isso com os filhos, né? Dessa escolha das faculdades e tudo. Eu tenho uma filha que estuda artes visuais. É um curso que as pessoas falam, nossa, curso diferentão, tá? É a antiga Belas Artes, né? Que se falava antigamente. Aliás, ela estuda numa faculdade que chama Belas Artes em São Paulo, uma faculdade muito antiga. Mas o curso chama Artes Visuais, que tem várias faculdades. Aí eu lembro que um tio meu disse pra minha mãe, nossa, mas a Amanda vai fazer artes visuais? Tipo assim, isso não é curso que se faça, porque o que você tem que fazer? Você tem que fazer engenharia, você tem que fazer medicina, né? Você tem que fazer alguma coisa assim que seja consagrado, entre aspas. E não é por aí, a gente tem que fazer aquilo para o qual a gente tem habilidade, a gente tem, vamos falar assim, aptidão, e isso vem das outras vidas. Porque as artes seriam inferiores às matemáticas, às engenharias da vida, né? Então eu acho que a gente tem que fazer o filho encontrar o melhor caminho para ele, não pelo que a gente gostaria, nem para o que traria mais dinheiro, porque afinal de contas o que traz mais dinheiro? Depende, né? Isso aí é uma questão que envolve uma série de questões, né? Da capacidade de trabalho, do mercado como está no momento, e também acho que o importante é a felicidade, né? De repente você faz um curso aí para ganhar rios de dinheiro, mas nunca vai ser feliz. Então, toma muito cuidado com isso, com a influenciação que a gente tem em relação aos nossos filhos, que de repente pode trazer para eles certos infortúnios, infelicidades no futuro, né? Seguindo aqui com vocês, deixa eu ver. Seguindo esse mesmo livro, que eu queria falar bastante desse livro, porque tem muita coisa boa aqui. A cada encarnação, assumindo nova personalidade em novo corpo e nova situação social, o espírito não está fazendo um novo começo, e sim dando continuidade ao seu progresso. Tá? Então ele não está fazendo um novo começo, ele está dando continuidade. É isso que é importante a gente perceber, né? De acordo com o que fez e aprendeu na última existência, nas últimas, né? Que pode sofrer mudança durante sua estadia no mundo espiritual, no estado de erraticidade, aguardando a nova encarnação. Ok?
que mais que tem desse livro de interessante aqui? Eu separei muitos trechos porque realmente é muito interessante. O psiquismo do ser humano é, portanto, complexo, pois é um ser interexistente. Isso aqui está sublinhado, um ser interexistente, porque a gente passa por várias existências, então nós somos seres interexistentes. É uma alma num corpo. Ao mesmo tempo, então, e o interexistente aqui também no sentido de que a gente é ao mesmo tempo corpo e alma, né? A gente é uma alma encarnada aqui, então, um espírito encarnado, então, dizemos que temos alma e corpo. Ao mesmo tempo em que inicia a aquisição de novos aprendizados, trabalha com os aprendizados que já traz de suas ulteriores existências, que espocam nas ideias inatas e nas tendências de caráter, certo? Na medida em que controla o corpo com seus instrumentos de manifestação / comunicação, a alma extrai de seu subconsciente tudo o de que precisa para sua nova existência, mas não o faz sozinha, pois necessita dos estímulos da educação que lhe é propiciada no lar e na escola, até que ali pelos 7, 8 anos completa esse processo e começa a se revelar tal como é. E aqui eu queria frisar para vocês a importância da evangelização nessa época. Então nós temos a evangelização 1, que é dos 3 no nosso centro, né? Em outras casas tem até evangelização de crianças mais novas, que seria ótimo, né? Para evangelização sempre, desde da barriga, nos primeiros anos, mas nós temos a evangelização 1, que é de 3 a 5, 6 anos, depois a 2, que é de 6 a 9. Então essa fase, gente, é uma fase onde você molda melhor, né? Porque depois disso, a criança já volta com aquelas tendências, tanto com as positivas, mas também com as negativas. Todo mundo que tem filho na pré-adolescência, na adolescência ou já na fase adulta que passou por isso, sabe do que eu tô falando. Então, é um engano achar que, meu filho ainda é pequeno, para que eu vou levar na evangelização espírita? Até uma vez eu ouvi do Matias, eu já falei isso, vou falar de novo, falou assim, não, mas espiritismo é depois. Primeiro eles passam pelo catecismo. Não fala nem isso pra mim que eu fico louca, né? Quem me conhece sabe que eu fico louca com essa história. Então assim, tudo bem, se quer fazer catecismo, faz. Frequenta a igreja católica, faz catecismo. Lindo, perfeito. Se você é evangélico, a criança frequenta a escola dominical. Agora, por que a evangelização tem que ser depois de ter feito outro culto? Não, evangelização você pode fazer desde sempre. Nós temos atividades para crianças pequenas. Né? O espiritismo não é difícil a esse ponto. O espiritismo é a mensagem de Jesus, né? Com uma nova roupagem através do Kardec, mas tudo sendo feito de acordo com as idades, né? O que mais que tem daqui? Por outro lado, o espírito que reencarna como filho pode ser mais adiantado em intelectualidade ou moralidade, ou mesmo em ambos, do que o pai ou a mãe, ou os dois. Então a gente não pode subestimar, estava falando isso para vocês, a criança, entre aspas, pois o espírito não é criança. Tá? Ele está ali como uma criança, ele está como seu filho. Por isso que eu falo, tem um livro que chama, esse livro aqui, ó, que aliás eu não li ainda, foi a Érica Celeste uma vez que falou que a gente deveria ter feito lá no Clube da Leitura. Tem um livro que chama assim, ó, Nossos Filhos são Espíritos. Então, ó, nossos filhos são espíritos. Podem ser mais adiantados, inclusive, que nós, ou menos. A gente não sabe isso agora. Mas não subestime seu filho. Não subestime suas ideias inatas. Não subestime suas aptidões. Leve-o para o caminho que você considera correto. Eduque-o. Leve a uma boa escola, aos bons cursos. Faça educação moral. Mas o seu filho é um espírito. Tá? Então não subestime o seu filho. E que mais? Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância, então? Questão 383 do Livro dos Espíritos. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível.
durante esse tempo, as impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, por isso, vem criança para receber essa ajuda de nós, como pais, né, como seus tutores, porque muitas vezes a criança não é criada pelos pais, então quando a gente fala pai, a gente quer dizer os tutores, né? Então, deve se incumbir. E quanto mais puderem ter essa criança com essa educação moral, com essa educação cristã, eu digo, que é a nossa educação, né? Que nós seguimos no Espiritismo, quanto mais você puder fazer isso e mais tenra idade, melhor. Se chegarmos em casa, depois do trabalho profissional, se chegamos, né, não se chegarmos, se chegamos em casa depois do trabalho profissional e alegamos cansaço, tarefas domésticas ou qualquer outra coisa como impeditivos de interação, de presença, de atenção, nossos filhos crescerão com um vazio íntimo por não terem recebido os estímulos da afetividade, do carinho e da solicitude maternal e ou paternal. E isso pode ficar agravado, como de fato fica quando na escola a criança é tratada com indiferença ou com arrogância pelo professor. Então temos a agressividade, o desrespeito às regras e todos os outros males por demais conhecidos que afligem pais e professores e que tumultuam o lar e a escola. É a criança, espírito reencarnado, reagindo aos exemplos e estímulos negativos que recebe. Então aqui é um problema assim, que eu vejo como uma questão de equilíbrio entre as atividades, né, e a nossa atuação como pais, como tutores, que é muito difícil. Quanto as mães, eu falo de mães porque as mães têm uma sobrecarga muito grande, mas pais e mães que ficam naquele dilema. Será que eu estou fazendo o suficiente? Porque tem que fazer compra, tem que trabalhar, tem que cuidar de uma série de coisas, tem que cuidar de algum outro parente, dos pais já idosos, de parentes que estão doentes. E tem que estar presente também na educação dos filhos. Então é um dilema, né? É uma situação que a gente enfrenta e que a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio, que eu sei que não é fácil, tá? Mas com uma ajuda de uma educação moral, os filhos também compreendem que os pais não podem ficar à disposição deles todo o tempo, né? Então a gente falando daquela velha questão da qualidade e não só da quantidade de tempo, mas realmente a gente se pergunta sempre, se questiona, se cobra em relação a se estamos realmente presentes na vida dos filhos. E aqui um alerta, mais já indo para o final, né, que vocês já devem estar cansados de mim, né, não posso nem movimentar, nem lá no salão, que eu vou para lá e para cá, não pode, tem que ficar aqui, né, então vocês já devem estar cansados de mim, mas vamos lá fazer um alerta. Devemos tomar muito cuidado com o passar do tempo, que não volta mais. Preocupados em corrigir os defeitos dos outros, quando devemos trabalhar em corrigir antes os nossos defeitos, pois com um bom exemplo, fatalmente arrastaremos para o bom caminho os demais. Na educação dos filhos, isso é fundamental. Pais que dão bons exemplos, que dignificam o que falam, marcam a alma dos filhos para todo o sempre. Isso é muito bonito, né? Então, quem está aí aflito, que não consegue ter muito tempo, que seus exemplos possam suprir esse tempo, que seus bons exemplos, porque os filhos vão realmente se ater aos nossos exemplos. A indolência, a indiferença e a agressividade requerem a ação firme da autoridade moral dos pais, que somente existe se esses mesmos pais estiverem realizando o autoconhecimento e a autoeducação, dosando essa autoridade moral com o uso do amor, da paciência e da perseverança. Então é sempre essa questão do equilíbrio, né? A gente tem que ter uma firme autoridade moral, que lá que eu falei para vocês da relação vertical, né? Mas a gente tem que cultivar esse autoconhecimento, a nossa própria autoeducação, por isso aí os estudos, né? Então se os filhos estão indo na evangelização, vocês fazendo estudos, ou se não desejam, não querem participar dos estudos, que façam leituras edificantes. Tem tantos livros disponíveis na internet, né? Paulo Estevam, que eu falei para vocês, obras maravilhosas, psicografia do Divaldo, do Chico, tem muitos livros, né? Aqui eu vou mostrar outros para vocês.
Infelizmente, vemos muitos pais e também muitos professores mais preocupados em ocupar seus filhos, alunos, com aulas e mais aulas, conteúdos e mais conteúdos, atividades e mais atividades, tudo voltado para o desenvolvimento cognitivo, no afã de formarem as novas gerações para o bom emprego, a estabilidade financeira, o casamento dos sonhos, o status social e outras coisas do gênero, sem preocupação se essas conquistas serão feitas com ética, honestidade, respeito ao outro, solidariedade. Então, gente, é isso. Aquilo lá que eu falei para vocês também, das ideias inatas e das escolhas dos nossos filhos, da gente tentar prestar atenção nas aptidões deles. Não adianta também a gente ficar forçando tantas coisas, tantas atividades. Nossa, ele tem que aprender isso, porque ele tem que fazer Kumon, porque ele tem que fazer piano, porque ele tem que fazer balé, porque ele tem que fazer isso, porque ele tem que saber de tudo isso. E o filho fica sufocado, né? As mães vieram comentar comigo que mais aula online, atividade do centro e tal, sendo que eles já estão fazendo tanta coisa. Mas a gente tem que pensar em prioridades. Para mim, educação moral é uma prioridade, né? Então, a gente não tem muita opção. A gente fez a opção de colocar aulas gravadas para que não tenha que ser online, toda a aula tá lá naquele horário, porque a gente sabe que as crianças estão sobrecarregadas com essas atividades na pandemia. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar que não é a atividade do centro que tem que ser deixada de lado. Repense em outras coisas. A atividade do centro é uma vez por semana. Fazer aquele vidinho, aquela atividade de 15 minutos, é até menos do que quando se vai presencialmente, né? Ou da mocidade, que vai ser 1 hora a cada 15 dias. Então, assim, repensem isso. Porque, de repente, tem tanta atividade da escola, do balé, do outro, do piano, do tal... Sabe, o desenvolvimento cognitivo, tanto o desenvolvimento que tem que ter e o desenvolvimento moral. Eu sei que vocês em casa devem ser maravilhosos, estarem atentos aos filhos, mas precisa de uma atividade de educação moral. A gente tinha na escola, na educação moral e cívica, antigamente. Tem escolas que têm ensino religioso, mas se vocês se consideram espíritas, tem que ter atividade também da casa espírita, né? Então eu pedi assim um pouco de dedicação de vocês para isso, porque isso vai fazer muita diferença no futuro depois. Então pensem com carinho sobre isso, tá? E antes de finalizar, eu gostaria de ler um trecho. Deixa eu ver se está muito tarde, se eu já falei demais. Nossa, falei demais. São 8h38. Eu ia ler um trecho desse livro aqui para vocês, mas eu não vou ler não, eu vou finalizar. Eu vou só mostrar. É um livro que eu amo de paixão, Evangelização no Mais Além. Esse aqui eu não vou deixar lá, foi muito difícil achar esse livro. Esse aqui eu tenho apego a ele, esse eu tenho. Não, eu não tenho apego a nada material, viu, gente? Sinceramente, não tenho mesmo. Mas esse livro eu quero deixar aqui em casa porque ele pode ser útil algumas outras vezes. Ele conta a história de a evangelização no plano espiritual. É lindo esse livro, aqui eu tenho marcado, só vou falar para vocês do que se trata, mas não vou ler não. Ele fala... Aqui tá assim: a história se delineia entre o compromisso evangelizador e o interesse em aprender da jovem Aninha, então desencarnada, estagiária na assistência à evangelização. Então ela é uma monitora de evangelização no plano espiritual. E esse livro vai mostrar como que as atividades acontecem no plano espiritual enquanto a gente está fazendo a evangelização lá. As atividades que acontecem antes, todo o preparo que tem na casa para que a evangelização possa acontecer. Aquilo que expande luz, que quando a gente está falando sobre Cristo, as crianças trabalhando, aquilo está expandindo luz para toda a casa espírita, para toda a cidade. Então é um trabalho que não é só físico ali, tá? E quando vocês estão fazendo as atividades de evangelização, que estão fazendo em casa, também tem uma expansão de luz, também a espiritualidade está lá. Façam no Evangelho no Lar, tá? Se não podem fazer no Evangelho no Lar porque já tem outra leitura, façam em outro momento, mas permitam que essa luz entre na casa de vocês, porque a evangelização permite isso, tá? E agora eu vou finalizar, porque já falei demais, né? A educação moral não se circunscreve exclusivamente aos serviços prestados entre as 4 paredes do centro espírita, e não pode ficar restrito apenas ao aspecto religioso do espiritismo. Trata-se da formação do homem e da mulher, do desenvolvimento do seu senso moral, de fazer com que autonomamente o ser humano saiba aplicar as 2 grandes regras da educação, ensinadas
pelo Mestre Jesus. Amar o próximo como a si mesmo e fazer ao outro somente o que gostaria que o outro lhe fizesse. A educação moral deve estar presente na evangelização espírita, mas igualmente na família, na escola e nas diversas instituições sociais que compõem a humanidade. Tá? Isso aqui continua sendo do livro Educação com o Cristo, do Marcos de Mário. Tá? Então aqui, essa palestra quase todinha foi sobre esse livro. E para finalizar então, em termos de... eu vou fazer uma prece. Eu gostaria que vocês se concentrassem, que nós nos irmanássemos, né? Mas eu não vou fechar os olhos porque eu vou fazer uma leitura, que é uma prece belíssima, chama Oração pelos Desafetos. Esse é do livro Diferenças Não São Defeitos, do Vanderlei de Oliveira, pelo espírito Hermance Dufour. Então, eu gostaria que vocês sintonizassem agora para a gente poder finalizar. Então, Senhor, receba nossa gratidão pelos amigos que tua bondade permitiu-nos encontrar nos caminhos da vida. Sem eles, talvez não entendêssemos o valor da tolerância. Possivelmente a vida seria vazia e sem cor perante as lutas de cada dia. Não teríamos a quem passar um pouco do imenso amor com que tem nos beneficiado. Nós te louvamos, Senhor, por todos eles, mesmo por aqueles que decidiram adotar a opção da infidelidade e nos magoaram, que vislumbrando direções infelizes deixaram-nos na saudade, que tiveram medo de confiar o suficiente nas nossas ações, que traíram as expectativas que a eles votávamos. Se algo temos o direito de rogar-te ante as bênçãos com que nos brindaste, permita-nos suplicar também pelos inimigos, aqueles amigos que desistiram de nos amar. Rogamos pelos que gratuitamente não desejam entender nossas ações, pelos que não conseguem suficiente compreensão para as decisões que tomamos, pelos que acreditam que somos seus inimigos, sendo que nunca adotamos essa decisão, pelos que infantilmente se acham no direito e com autoridade de ter inimigos, pelos que se fazem nossos desafetos, para que entendam o quanto antes nossa condição de irmandade, pelos que nos lesaram e perturbaram o equilíbrio. Por todos estes, Senhor, e também por nós, receba o nosso sincero pedido de paz, harmonia e força para o perdão. Jesus, nosso divino amigo, obrigado por tua amizade incondicional. É muito bonita essa prece, né? Então, meus amigos, irmãos, fiquem com Deus, acompanhem nossas atividades e a gente se vê bem próximo. Que vocês sigam essa semana com paz, com saúde física e mental, em busca da transformação moral. Que assim seja.